Deus é amor, mas Ele também é justiça. E nós, querem ver um exemplo simples? Quem é pai e mãe vai entender bem. Digamos que alguém violente nosso filho, de alguma forma, ou fisicamente, ou moralmente, de alguma maneira, imagine. A gente fica revoltado, né? O que a gente tem vontade de fazer? Se a brincadeira dá vontade de matar, não dá? É terrível. Mas a Bíblia fala assim: espera que a vingança é do Senhor. E Jesus vai vingar isso um dia. Tudo isso que os ímpios estão fazendo, os fiéis, os filhos de Deus, hão de pagar um dia. E Jesus vai fazer essa vingança. Vai doer o coração dele? Claro. Todos são suas criaturas, né? Mas infelizmente ele tem que destruir o mal, para que a gente não viva eternamente em sofrimento. E quem quiser sair do pecado no meio daquela bagunça todinha vai ser destruído de novo, infelizmente. Foi ele que escolheu. E isso ficará bem claro. Nós vamos ver um cântico aí, que nós diremos, se nós estivermos salvos, nós diremos: Deus é justiça, Deus é justo. Quem foi destruído porque ele quis, ele não quer ficar aqui, então ele quer ser destruído. O ímpio vai falar isso também. O próprio Satanás vai reconhecer que Deus é justo. Tá? Deus é amor, mas ele também é justiça. Então, o próximo capítulo agora que nós vamos ler vai falar justamente dessa ira de Deus. Capítulo 15, versículo 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Muito bem. Quando começarem a cair essas pragas, que representam a ira de Deus, a porta da graça, que nós veremos mais adiante, já estará fechada. E não vai cair sobre todos, não se preocupe, viu, Tayara? Só vai cair sobre quem? Os ímpios, sobre como nós já estudamos, quem aceitar, quem adorar a besta e a sua imagem. Todos vão ter a oportunidade de escolher. Mas, na hora H, a pessoa vai ter esclarecimento suficiente para escolher se ela quer adorar a Deus ou se ela quer adorar a besta. E ela vai fazer uma decisão consciente. E essa que adorar a besta vai então ter que beber desse cálice aí. Bebeu o cálice da besta lá, não bebeu? Com o sangue do sangue? Agora vai beber o sangue, vai beber o cálice com a ira de Deus. As 7 pragas finais têm alguma semelhança com as pragas do Egito. Quantas eram as pragas do Egito? Quem lembra? Isso, 10 pragas, né? Tem alguma semelhança. Tanto uma quanto outra falam de rio, de sangue, o que mais? Rãs, úlceras, granizo e escuridão. Mas apesar da semelhança, não são a mesma coisa, tá? Nós dissemos que o Apocalipse é um livro, na sua maioria, simbólico. E tem algumas, na maioria, a linguagem simbólica, mas tem coisa que também é literal, né? Assim, nessas 7 últimas pragas, alguma coisa é literal e alguma coisa é simbólica. Nós estudamos 7 selos. Nos 7 selos, clica lá, vamos ver. O 6º selo, quando fala lá sobre os sinais da volta de Jesus e a volta de Jesus, é algo literal. Está falando ali, é algo literal. Assim também, das 7 últimas pragas, as úlceras, o sangue, os homens mordendo a língua de dor. Imagine, morder a língua de dor. É tudo quando a gente está comendo e morde a língua sem querer. Terrível, né? Imagine morder a língua de tanta dor. E chuva de pedras. Tudo isso é literal, tá? Só que também alguma coisa que não é literal ali. Assim como no selo, nos 4 primeiros selos, falava dos cavalos, dos seus cavaleiros. Era simbólico. Nós vimos isso, né? Nas 7 últimas pragas, a escuridão do trono da besta, os espíritos imundos semelhantes a rãs, precisa de alguma interpretação. Nós vamos estudar isso aí detalhadamente no nosso próximo estudo, tá? Hoje nós estamos vendo apenas um apanhado geral. Continuando então. Versículo 2. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por
Deus. Olha só, as águas lá no céu são tão calmas, tão limpinhas, que a linguagem que João teve foi de um mar de vidro, dá a impressão que é de vidro, a água nem se mexe, tão calma, é tão limpinha, olha que maravilhoso. E ele viu alguma coisa que ele não soube definir bem o que é, parecia fogo misturado ali na água. Esse fogo, na verdade, é a glória de Deus, refletindo ali. Quem aqui já teve a oportunidade de ir à praia e ver o pôr do sol? Alguém já teve? A Cláudia? Ah, você teve, né? Quem teve sabe como é lindo, né? De tudo que eu admiro a natureza, mas de tudo isso, quando eu vou à praia, o que eu acho mais lindo realmente é o pôr do sol. Tem gente que gosta do nascer do sol, né? Mas eu acho que não tem nada igual ao pôr do sol. É realmente algo lindo. Quem nunca viu está perdendo. É lindo mesmo. Eu gosto muito de ir à praia de Ipanhaém, lá tem umas pedras, né? E é gostoso de sentar ali nas pedras e ficar vendo ali a natureza, vendo o mar, as aves no final da tarde, parece que louvando a Deus, cantando, né? E no final da tarde o sol se pondo, descendo, refletindo na água, dá a impressão que a água está pegando fogo mesmo, né? Aquela cor dourada, bonita. E aí, assim que João definiu, então, o que ele viu ali, a glória de Deus refletindo então aquela água tranquila, límpida. Continuando então, versículos 3 e 4. E cantava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Muito bem. No estudo passado nós comentamos sobre esse cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. Os salvos cantarão um hino de louvor a Deus, e esse hino ele chama de cântico de Moisés. E se nós formos lá em Êxodo, o cântico de Moisés é um cântico de livramento, um cântico de vitória sobre os inimigos. Eles estavam lá caminhando, né? Fugindo do Egito, de repente atrás deles, o exército, de um lado terra, montanhas, do outro lado montanha, na frente mar, sem ter onde ir. Nessa hora eles tiveram que confiar em Deus. Deus abriu o mar vermelho e eles puderam passar por ali. Eles foram libertados. É um cântico, então, de vitória. E fala também cântico do Cordeiro. Ou seja, os salvos vão ter um cântico de vitória sobre a morte e a sepultura. Nunca mais haverá morte. Por isso diz cântico de Moisés e cântico do Cordeiro. E olha que lindo. De tudo isso, que é mais maravilhoso é que você e eu podemos fazer parte desse grande coral. E aqui Deus nos permite um trechozinho desse hino que nós vamos cantar. Eu espero, né? Nós todos cantemos a letra de um pedacinho desse hino. Olha o que diz. Grandes e maravilhosas. Vamos falar todos juntos? Vamos ensaiar para a gente cantar no céu? Vamos lá? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Já está lindo agora. Imagine no céu. Viu, Pai? O Senhor que quer cantar tem uma voz bonita, maravilhosa. Já pensou que lindo? Com aquela vozinha afinada, como se fosse uma harpa. Nós todos cantando. Vai ser algo realmente que vale a pena. Vale a pena qualquer sacrifício. A gente tem que se preparar. Vamos continuar. Versículo agora 5 até o 8. Depois disso, olhei e vi que se abriu no céu o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Muito bem. Quando estas 7 pragas estiverem prontas a cair, a porta da graça estará fechada. Diz aqui que os anjos que saíram de lá
sacerdote. E quando é que ele colocava essa vestimenta? No dia da expiação. Quando o sumo sacerdote saía do santuário, quem havia pedido perdão foi perdoado. Quem não havia pedido perdão, o que acontecia com ele era extirpado do povo. Não é assim? Sim também. Quando, aqui diz esses 7 anos, né? Quando a taça da ira de Deus estiver para cair, a porta da graça estará fechada. Jesus tirou ali as vestes que até então ele estava de sumo sacerdote. Até então ele estava com essa roupa, né? Ele vai tirar essa roupa de sumo sacerdote e vai vestir a sua roupa de rei dos reis. Aí não haverá mais intercessão. Aí ninguém vai conseguir se arrepender. Sabe por quê? O Espírito Santo não vai estar mais aqui na terra. E o nosso coração é tão ruim, que pela gente mesmo nós não conseguimos nos arrepender. Se o Espírito Santo não converter o nosso coração. E ele não vai mais estar aqui, né? Ele já está se retirando da terra. A linguagem já falava isso no tempo dela, hein? Ele já está se retirando da terra. E quando ele não estiver mais aqui, ninguém mais conseguirá se converter. Tudo que ele fizer, para ele vai ser normal. Okay. O Espírito Santo converte o nosso coração, né? Então, portanto, a porta da graça estará fechada. Ninguém mais vai poder entrar no santuário. Nessa fase, ninguém entra no santuário. Até quando? Até que essas 7 taças da ira de Deus sejam derramadas sobre aqueles adoradores da besta, né? E aqui então João vê o céu, né, mais uma vez se abrindo e vê o tabernáculo, o santuário de Deus, e diz que o santuário nessa hora ficou cheio com o quê? Que fumaça? Da glória? Da glória que cita ali, né? Da glória de Deus. Quando Salomão ele construiu aquele templo, que o pai dele já havia sonhado de fazer, né? E foi dedicado o templo a Deus, ele se ajoelhou ali no local, levantou os braços e começou a orar. Quando ele terminou a oração, o santuário se encheu, a Bíblia diz, com a glória de Deus. Nesta hora, a glória de Deus, que a glória de Deus vai encher o santuário, vai marcar o término do tempo de arrependimento, das expiações. Até aí poderá haver arrependimento, daí em diante, não mais. A porta da graça ainda está aberta. Pode clicar aí, por favor. Pode clicar mais uma vez. E ainda nós podemos, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 1, chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Mas, quando essa graça acabar, aí Deus dirá: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo? E quem é justo? E quem é santo? Ou seja, está tudo decidido. Não haverá mais oportunidade. Deus está cansado de ver a humanidade se destruindo, se matando. Vai chegar o momento que ele dirá: basta. Que todos nós estejamos nesta hora com as nossas decisões tomadas, todos ao lado de Jesus. Amém. E isso, uma coisa bem lembrada, quando as taças da ira de Deus caírem, nós vamos ver mais para frente, será sem mistura. Sabe o que é isso? Sem misericórdia. Apesar de tudo que acontece, ainda é com a misericórdia de Deus. Mas como ele disse, quando essas taças da ira de Deus caírem, não haverá misericórdia. Ai desses que não aceitarem ficar do lado de Jesus. Que nenhum de nós aqui estejamos entre eles. Vamos ver aqui um pequeno vídeo.